Talvez, se nós vivêssemos isolados, 90% dos nossos problemas seriam resolvidos. A gente não teria tanto contato com pessoas, né? Então, assim, o tímido sofre muito com isso. Durante boa parte da minha vida, eu sofri muito com a timidez, né? Porque eu sempre achava, quem é tímido aqui vai se identificar, que o outro estava pensando alguma coisa de mim. Eu não entrava numa igreja, num local como esse, sem achar que se eu entrasse, sentasse aqui na frente, todo mundo ia prestar atenção em mim. Ou todo mundo ia estar olhando, vendo. Se eu passasse na praça, um grupo de pessoas sorrisse ali, já ligava, estão rindo de mim, né? O tímido, ele tem essa tendência de achar que é o centro do mundo, tudo tem a ver com ele, todas as pessoas estão prestando atenção nele. E aí, isso é um sofrimento gigantesco. Quem sofre com isso sabe que a pessoa deixa de fazer muitas coisas, deixa de falar muitas coisas, deixa de entrar em certos ambientes, viver coisas por conta disso, do medo do julgamento do outro, o medo do que o outro vai pensar de mim. Então, viver a vida do outro, certo? É um combate. Viver a vida do outro ou viver pelo outro. Nessa noite, nós queremos fazer esse contraste aqui, o quanto é importante entender que existe um duelo aqui. Ou eu vivo a vida do outro, ou eu vou viver pelo outro. Nós vamos entender na segunda parte da mensagem que viver pelo outro é o que Deus espera de nós. Viver a vida do outro vai gerar sofrimento, vai gerar desgaste em você, vai aos poucos tirar a tua energia. Viver a vida do outro, nesse primeiro modelo, é como se fosse uma gangorra. Nunca você vai estar em equidade com o outro. Ou você vai estar mais acima dele, ou mais abaixo dele. Quando eu estou nesse estilo de vida, de viver a vida do outro, a identidade do outro, minha vida em função daquela pessoa, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. As coisas que ele fala sempre é mais interessante. O que ele tem é mais interessante, mais agradável. E aí eu vou tentar ter isso. Ora, eu vou estar por cima dele, porque aí eu vou me ver superior àquela pessoa e vou entrar com julgamento sobre aquela pessoa. Ora, eu vou estar por baixo daquela pessoa e eu me sinto inferiorizado àquela pessoa. O segundo modelo, que é viver a vida pelo outro, que é o que o texto nos diz, Jesus é questionado. Quais o mandamento principal, Jesus? E aí ele, olha, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Jesus enxuga toda a lei, vários capítulos aí da sua Bíblia, ele enxuga de maneira concisa e entrega tudo que foi dito no Antigo Testamento, tudo que foi falado. Se vocês viverem isso aqui, Deus for o seu Senhor, se você amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, você naturalmente não vai roubar, não vai matar, não vai mentir, porque se eu amo o outro como a mim mesmo, eu não quero que ele sofra. Faz sentido? Se eu amo o outro como a mim mesmo, eu não vou trair a minha esposa, porque eu sei que vai gerar uma ferida gigantesca nela. Então, o amor ao próximo, essa equidade é fundamental. Jesus faz isso e nos pede para estarmos no mesmo nível das pessoas, nem acima, nem abaixo. Mas esse primeiro modelo, viver a vida do outro, você sempre vai querer estar superior ou inferior à pessoa. A primeira coisa que vai acontecer com você, falando quando você está por cima, é que você vai querer julgar as pessoas. Se tem um tipo de pessoa que é muito difícil para mim lidar com ela, é aquela pessoa que é santa demais. Certamente você conhece alguma pessoa assim. Às vezes, a pessoa na religião, ela contrai esse vírus e é um vírus maldito. Ela começa a se achar boa o suficiente, num nível superior às pessoas, e nesse momento ela está por cima das pessoas, e ela começa a julgar as pessoas. Começa a apontar pecado, começa a apontar defeito, começa a apontar falhas, e isso acontece com uma certa normalidade no meio do povo de Deus, infelizmente. Você conhece alguém assim? Certo? Não precisa dizer, mas certamente você conhece alguma pessoa que, por achar que ela é santa demais, está correta demais, o dedo dela sempre vai estar apontado para você. E na maioria das vezes,
isso vai afastar pessoas de Deus. Talvez um dos motivos de você ter resistido Deus, talvez você está nos visitando aqui nessa noite, ter resistido ao Senhor, foi porque você entrou em contato com pessoas que se acham superiores e que teriam o direito de simplesmente chegar para você e apontar, te julgar. Mateus capítulo 7, Jesus diz algo muito interessante sobre esse tema. Verso 1, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Percebe o que é que Jesus está dizendo? Existem pessoas que têm uma viga gigantesca no olho, têm pecados, defeitos, mas por conta dela, viver a vida do outro, ela já não olha para si, ela já não olha para os seus erros, já não olha para os seus pecados, já não olha para as suas falhas, e leva a vida em apontar os erros do próximo, da outra pessoa. E aí se preocupa, o que Jesus está dizendo é isso, se preocupa com um cisco pequenininho no olho da outra pessoa, enquanto que tem um pedaço de madeira gigante no olho dela. Viver a vida do outro, você pode cair nessa armadilha, de começar a se achar bom o suficiente, de não olhar para si, não olhar para os seus erros, não olhar para o que você precisa melhorar, e começar a olhar para o outro demais, e esquecer de si, olhar para o defeito dele, esquecendo-se de si. Então, quando você aponta as falhas do outro, você está dizendo que é superior. Isso é fato. Então, em nome do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus, eu sei que você às vezes, Júnior, eu quero salvar minha família, eu entrei na igreja e eu estou vendo que essa vida com Jesus é diferente, não tem vida melhor, não tem coisa melhor, e você nesse ímpeto, pode às vezes cair no erro de simplesmente apontar pecado, aponta pecado, aponta pecado, aponta pecado, e isso vai afastar pessoas de Deus. Você quer salvar a sua família, sim ou não? Viva o cristianismo na sua casa. Preocupa primeiro com o seu olho. Preocupa-se primeiro com o seu eu. Será que não tem vigas ainda em mim que eu preciso mudar? Não tem pedaços de madeira que eu estou querendo arrancar um ciscozinho dele, do meu marido, da minha esposa, da minha mãe, e em mim ainda tem uma série de coisas que eu preciso trabalhar? Entenda uma coisa, por muitas vezes as pessoas só vão ler uma Bíblia na vida delas. Sabe qual é? Alguém ousa dizer? A sua vida. A sua Bíblia, a sua vida, para muitas pessoas, vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler na vida dela. Agora eu pergunto para você, pergunta para a pessoa do seu lado, que Bíblia é você? Que tipo de Bíblia seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seus filhos estão lendo? Aproxima de Jesus, ou a pessoa olha, não, esse negócio aí, vou lá para aquela igreja, minha esposa era fenomenal, fazia o meu banhãozinho aqui com ovo, perfeito, agora não quer mais nem saber de mim, não faz mais nada em casa, só quer Bíblia, só quer igreja e tudo, e está me abandonando em casa. Tem que ter esse cuidado, porque eu, na minha casa, eu tenho essa função de ser luz, de mostrar Jesus para as outras pessoas, porque provavelmente a partir do seu testemunho, as pessoas vão começar a mudar, as pessoas vão começar a ter acesso ao Senhor. Então desce da gangorra, sai dessa parte de cima, chega de olhar a vida do outro, chega de prestar atenção na vida do outro, no que o outro está falando, no que o outro está fazendo, no que o outro está caminhando, a forma que ele faz, a forma que ele fala. Começa por você, essa revolução tem que começar em você, tem que começar na sua vida, e a partir daí, eu te dou certeza, as pessoas vão começar a desejar a sua vida, você vai começar a impactar pessoas, porque você vai falar diferente, agir diferente, e as pessoas vão ver Jesus em você. No momento que elas abrirem a Bíblia, puxa vida, eu estou lendo a Bíblia aqui, mas parece
tanto com a vida do Gagá? Então, realmente ele tem vivido isso aqui. Então, faz muito sentido para mim. É diferente. Mas existe um momento de tanto viver a vida do outro, você pode não estar no julgamento, se sentindo superior ao outro. Você pode estar na parte de baixo dessa gangorra. E aí, duas coisas podem acontecer. Você pode se tornar uma pessoa invejosa, porque você sempre vê o outro acima de você e vai desejar o que o outro quer. Ou o outro pode simplesmente se transformar e ser o teu mestre. Você simplesmente vai seguir o que o outro está fazendo. Quanto à inveja, o meu objetivo é ter o que o outro tem. Pessoas invejosas já não têm os seus planos, já não têm os seus sonhos, já não têm suas conquistas. Ela olha para o outro e quer o que o outro tem. E se ela não consegue ter o que o outro tem, ela deseja que o outro perca o que tem. O invejoso é marcado por isso. Se eu não consigo ter o que ele tem, eu vou aqui no meu coração, no meu íntimo, tentar pedir, mesmo sem palavras, mas desejar no coração que ele perca o que tem. Quando a pessoa vive a vida do outro, ela pode cair nesse engano. Enquanto a inveja, meu amado e minha amada, for apenas um sentimento, ela vai fazer mal à pessoa que tem, a pessoa que é detentor daquela inveja. Jó capítulo 5, verso 2 diz: o ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Se você abrir a sua Bíblia inteira, não vai achar nada que a inveja consiga fazer contra o outro, se não tiver ações. Às vezes a gente fica com esse medo, né? Puxa vida, depois que eu comecei a crescer, ou depois que eu comecei, sei lá, Deus me abençoou financeiramente, ou eu estava tão bem financeiramente, sei lá, mostrei nas redes sociais aí, que Deus está me abençoando, aí, Júnior, parece que os invejosos começaram a se levantar e começou a dar errado. Não tem poder sobre você. A inveja não vai ter poder sobre a sua vida. Quinta-feira passada a gente estava conversando sobre isso. Palavra de Deus. Não importa o que a gente diz, não, Júnior, mas olho gordo existe. Existe nada. Existe nada. O que existe é o seu Deus que cuida de você. O outro não vai ter poder nenhum sobre a sua vida. O que ele deseja ou não sobre você não vai acontecer. Não vai tomar nada de você. Não vai acrescentar em nada na sua vida. Porque é o seu Deus que cuida de você. Você não é um menino jogado. Você não é um meninozinho sem dono, sem pai. O teu Deus não vai permitir que nada aconteça. E o desejo do outro não vai chegar a você. A não ser que a pessoa comece a agir. Aí sim, no meu trabalho, tem uma pessoa que tem inveja de mim, que é o meu cargo. Enquanto ela só deseja isso, não vai te afetar em nada. Fique tranquilo. Palavra do Senhor Jesus para você. Você é guardado em Deus. A partir do momento que ela começa a agir para te derrubar, aí começa a ficar perigoso, porque são ações, são comportamentos, e aí você tem que ligar o alerta. Aqui na igreja, de vez em quando chega um casal para mim, pedindo: Júnior, eu quero apresentar meu filho. Nós vamos fazer isso. Você que tem filho aí, eu quero apresentar meu filho na igreja, procura seu líder aí de grupo de florescimento, e ele vai passar seu nome para você. Nós vamos ver alguma data para fazer em coletivo, né? Porque tem muita gente, graças a Deus. Mas que não seja por medo, certo? Apresentar seu filho aqui na igreja não vai dar nenhum revestimento espiritual a mais a ele, contra olho gordo, contra invejoso, coisa do tipo. Não, fique tranquila. Seu filho, sua filha é protegido pelo Senhor, independente da apresentação ou não, independente da cultura de outra religião que você tem ou não, seu filho é guardado em Deus. Então a inveja é perigosa, mas não vai ter influência na sua vida. Podem pensar o que quer de você, querer lhe derrubar da maneira que for, mas não vai ter. Mas pense também em você. A inveja vai querer te comparar por baixo. O que é do outro parece sempre melhor. Você sabe qual foi o real motivo da crucificação de Jesus, dele ter chegado até Pilatos? Olha aqui, Marcos 15, 10. Pilatos diz assim, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Os sacerdotes tinham tanta inveja de Jesus que queriam que ele morresse. Foi lá e entregaram o próprio Jesus por conta da inveja. Se achavam inferior a Cristo, vivia a vida
de Cristo, tentava derrubar Jesus de toda forma, e essa inveja é perigosa porque eles agiam, tinham comportamento, tinham ações, não era só no coração deles, mas eles deliberadamente queriam, e aí a tal ponto de entregar Jesus a Pilatos e exigir que ele fosse crucificado. A inveja é perigosa. Outra coisa, quando você está por baixo nessa comparação com o outro, é que o outro pode ser o seu mestre. E isso é muito perigoso também, porque você pode começar a perder a sua identidade. Copa de 98, Ronaldo fenômeno no auge. Aliás, para mim só existe um Ronaldo. Sem mimimi, me perdoe os outros. Ronaldo fenômeno no auge, jogando tudo, nossa esperança nele. O Júnior com 12 anos, foi o que o Júnior fez? Talvez alguns de vocês fizeram também. Foi lá e raspou a cabeça. Imagina a cena. Maguinho, raquítico, cabeça raspada, simplesmente porque eu gostava do Ronaldo. Ronaldo queria ser o Ronaldo, perdi a minha identidade por conta de um cara que me inspirava, que de alguma forma tinha uma expectativa de ser igual o cara, né, de ser jogador de futebol. Era o sonho de toda a minha turma, toda a galera que eu cresci, era ser jogador de futebol. E isso, aos poucos, você tem que ter cuidado quando você se compara por baixo com o outro pode ser o teu mestre, de maneira tal que você vai perder a sua identidade, e você vai viver esse tipo de coisa ao longo da sua vida, perder a sua essência, talvez para entrar num grupo, para participar, estar perto de pessoas. Eu quero falar que nem fulano, eu quero andar que nem ciclano, me vestir que nem ela, quero me maquiar que nem ela, e isso aos poucos vai minando a sua identidade. Meu amado, minha amada, o Instagram é a maior mentira que já inventaram nos últimos tempos. Eu sou psicólogo e agora sou pastor. Eu sei que por trás daquelas fotos, eu falo com autoridade sobre isso, existem vidas sofridas, feridas abertas, que você nem imagina o que tem por trás daquele sorriso, o que tem por trás toda aquela aparência. Se você se aproximar de pessoas, e aí essa é a grande sacada da igreja, estar perto de pessoas. Quem é que está em grupo de florescimento? Amém? Glória a Deus, boa parte da igreja. Grupo de florescimento faz ou não faz isso? A gente começa a ver o outro, meu Deus, ele vive isso. Meu Deus, eu pensei que só eu sofria, mas ela está sofrendo mais do que eu. E você vai e começa a ajudar, vai e começa a investir, e aquilo ali vai aumentando a sua fé, porque você entende que todo mundo sofre, todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por momentos difíceis, por tempestades na sua vida. Então se aproxime de pessoas para que você viva isso. Jeremias capítulo 1, verso 5 tem um texto lindo. O Senhor olha para Jeremias e diz assim: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. É Deus falando para ele: olha, te escolhi. Ou seja, é algo seu. Meu amado, minha amada, Deus tem um plano específico para a sua vida. Eu acho que você não entendeu, só escutei 2 ou 3 améns aqui desse lado direito. Meu amado, minha amada, Deus tem algo específico para a sua vida. Não importa o que Ele fez com outros, não importa a vida do fulano, ciclano, o que está acontecendo, não importa. Deus te escolheu antes de você nascer para um propósito específico. Se é específico, então por que você tem aberto mão desse propósito para viver a vida do outro? Para buscar o propósito do outro? Você vai perder o seu, entenda isso. Você vai deixar de viver o que Deus te chamou, Deus te escolheu, te fez dessa maneira, falando dessa forma, andando dessa forma, com essa habilidade que você tem, desse jeitinho que você é, com essa sua aparência. Deus te fez assim com um propósito específico, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Às vezes nós perdemos isso porque nós queremos viver o sonho do outro, o que funcionou com o outro, o que deu certo na vida do outro. Meu amado, minha amada, sua oração tem que ser essa: Deus, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o meu chamado? O que é que o Senhor espera de mim? O Senhor me criou, estou aqui nessa terra.
A concorrência era gigantesca para eu ter nascido, eu nasci, estou aqui. O que é que o Senhor espera de mim? Busque esse direcionamento do Senhor Jesus. A vida do outro é para te inspirar, mas não é para ser repetida. Entende? O que aconteceu com ele te inspira. Meu Deus, legal, Deus faz, Deus continua a fazer, mas, meu Deus, eu sei que não vai acontecer igual, mas, meu Deus, que aconteça comigo também, que o Senhor faça isso comigo também, independente das suas limitações. Jeremias reconhecia as limitações dele. Olha como é que ele responde, no verso 6, mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou ainda muito jovem. Ele olhou para as limitações dele. Talvez você esteja nessa fase de olhar, tá certo, Júnior, eu entendo que Deus tem um chamado para mim, mas eu não sei falar, ou não sei cantar, ou não sei abordar pessoas, não sei evangelizar, não sei como liderar, não sei. Entenda o seguinte, meu amado, primeiro Deus escolhe, depois Ele capacita. Amém? Primeiro Deus escolhe, depois Ele capacita. Olha como Ele faz, verso 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Deus capacitando. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Deus te escolhe, você vai olhar para as suas limitações, talvez você esteja nessa fase, olhar para o que você não é ainda, mas não importa o hoje, o que importa é que o Deus que está te chamando vai te capacitar, e é algo seu. Não tem nada a ver com o outro, com seu vizinho, não. É algo seu, é o seu chamado. Então, em nome do Senhor Jesus, viva o seu propósito. Não perca a sua vida tentando viver, replicar a história do outro. Viva para o que Deus te chamou. Talvez lá no fundo você saiba por quê e para que Deus te chamou. Imagina você chegar no céu, às vezes eu penso nisso. Deus sentar com você, meu filho, Júnior, bem-vindo. Senta aqui do meu lado, vamos aqui ver um vídeo. Olha aqui o que é que eu tinha planejado para a sua vida. Como é que seria a sua vida? Eu te formei, te fiz dessa forma. Assiste. Tenho medo desse vídeo. Porque era o propósito de Deus. E às vezes por conta de eu olhar somente para as minhas limitações, boa parte dele não vai se cumprir. Meu amado, como é que vai ser o seu vídeo lá no céu? Como é que vai ser isso? Você tem vivido o que Deus te chamou? Ou talvez você vai chegar no céu e olhar lá e dizer, meu Deus, puxa vida, era para eu ter vivido isso tudo mesmo, Jesus. Era para ter acontecido isso tudo, era naquele dia, era para eu ter levantado minha mão e ministrado cura sobre aquela pessoa, eu não fiz, eu recebi do Senhor, não fiz, não aconteceu, e era para a pessoa ter sido curada, era para ter se levantado da cadeira de roda e andado, e eu não fiz. Sim, Jesus vai dizer, era, eu queria que você tivesse feito isso, você não fez, você não liderou, você não estava à frente, você se acovardou, você ficou sentado, você ficou se comparando com o outro, achando que o outro era mais capaz, que o outro ia fazer mais, vivendo a vida do outro, simplesmente orando pelo outro, e você deixou de viver a sua vida. Meu amado, eu espero em nome do Senhor Jesus que essa não seja a sua resposta lá no céu. Pesquisa rápida aqui. Quem prefere Coca-Cola ao invés de São Geraldo? Coca-Cola. Ixi. São Geraldo. Bom cearense, né? Então vou mudar minha frase. Tinha feito uma frase aqui. Fiquei na dúvida. Meu Deus, eu acho que Coca ainda ganha. Coca geladinha, espumando, assim que abre, a gente encosta aqui perto, começa a salpicar no nariz. Eu acho que Coca ganha. Talvez deu água na boca para você. Eu acho que vou perguntar de novo. Não, vamos seguir. Então, meu amado, em nome do Senhor Jesus, tem gente, ia ficar mais bonito com Coca, mas vamos lá. Tem gente que está querendo deixar de ser um São Geraldo, não ficou legal, para ser um Wilson, Guaraná Wilson. Lembra do cachorrinho? Ou talvez um Baré. É da época de vocês, Baré. Boa parte aqui não sabe nem o que é, mas alguns aqui vão me acompanhar. Era horrível.
de pirona pura, nesse nível aí. Mas, meu amado, talvez Deus te chamou para isso. Ser alguém impactante na região, acima dos outros, não de superioridade, mas entendendo que o propósito de Deus vai te levar a lugares mais altos, e você tem aberto mão disso, olhado lá para o Wilson, para o Baré, eu quero ser o Wilson, eu quero ser o Baré, faz sentido? Nenhum sentido, mas tem muita gente vivendo dessa forma, muita gente vivendo nesse modelo de vida. Meu amado, esse modelo de vida, viver a vida do outro, o sorriso do outro vai trazer tristeza, gerar tristeza em você. Vai vir a inveja, vai vir a comparação, você vai reclamar porque não acontece com você. Então, o que o outro sorri vai gerar tristeza em você. Quer saber se tem vivido esse modelo? Perceba isso, se você tem ficado triste com o sucesso do outro. Mas eu quero te apresentar um modelo que é celestial e que Jesus separou para você. Por quê? Pensa comigo. Se Deus nos colocou aqui na terra para viver com pessoas, então não é tão negativo assim. O que talvez acontece é que a gente está fazendo o uso errado do contato social. Concordam? Então, se Deus nos colocou perto de pessoas e vivermos em comunidade, então por que eu sinto inveja? Por que eu vou me comparar com o outro? Então o problema não está no outro. Talvez está na maneira que eu me relaciono com o outro. E é isso que eu espero que Deus mude. De vez em quando chega uma pessoa para mim, Júnior, é errado tatuagem? Digo, depende. Vocês vão concordar comigo. A Bíblia não vem dizendo nada contra a tatuagem em si, mas qual é a tua motivação da tatuagem? É você aparecer, ser o bichão, botar uma tatuagem aqui, só anda sem blusa no meio da rua. É para as pessoas olharem para você. Se for isso, está errado. Você está chamando para si uma coisa que não é sua. E que tipo, o que é que você vai escrever lá? É alguma coisa show de bola, uma frase bacana, o nome do filho da família? Problema algum. Mas se você vai escrever, eu sou pi, está errado. A tatuagem em si não vai ser certa ou errada. Depende do uso que você vai fazer dela. Se você faz um leão massa, um leão simbolizando Jesus, viu? Nada de Fortaleza. Aqui no braço, um leão bacana lá. Show de bola, Deus abençoe. Desde que não seja para o seu ego, para o seu eu. Às vezes a gente tem o mesmo pensamento em relação ao outro. O outro em si não está errado. Viver em comunidade não está errado. O que acontece é que às vezes a gente faz uso errado do contato com o outro, do contato com as pessoas. Mas Jesus nos deixou um outro modelo. Deixar de viver a vida do outro e passar a viver pelo outro. Amém? Talvez você agora vai se encantar com esse modelo. Nesse modelo, o sorriso dele vai gerar sorriso em você. As conquistas dele ou dela, você vai se alegrar. Você vai te motivar. Você vai abraçar com sinceridade. Os seus parabéns não são com o coração cheio de raiva, mas você vai estar alegre. Mateus 22, o texto que a gente leu diz, Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Lembra da gangorra? Ora você está por cima, ora você está por baixo. Jesus pega, está tudo errado, não tem gangorra, não é para ter em cima e embaixo. Ame ao próximo como a si mesmo. Você tem que viver uma vida igual. Ele não está acima de você e ele não está abaixo de você. Você vai amar ele como você se ama, com igualdade. Coloque, meu amado, minha amada, as outras pessoas no mesmo nível que você. E se coloque no nível das outras pessoas. Não queira estar acima, não queira estar abaixo dela. Mas essa pessoa do seu lado aí tem que ser o seu parceiro. Tem que ser aquela pessoa que você vai amar, que você vai se importar, você vai sorrir com ela. Não existe, meu amado, minha amada, uma vida de sucesso verdadeiro onde o seu sucesso não gera benefício algum ao próximo. Você cresce, 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 cresce e as pessoas ficam para trás, não tem nenhum benefício no seu sucesso. Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus, amém? Seja qual for a área da sua vida,
mas essa sua bênção é para abençoar outras pessoas. Nem todos aqui foram chamados para ser ricos, nem todos serão, mas quem for, entenda que esse recurso que Deus está te dando a mais, você não precisa de tanto, é para abençoar outras pessoas. Nem todos aqui vão ter muita sabedoria, mas alguns vão ter muita sabedoria. Isso que Deus tem te dado a mais é para abençoar outras pessoas. É para você sentar, conversar, aconselhar, estar perto de pessoas. Não é para parar em você. Não tem sentido. Nós vivemos em comunidade. Quer ter uma igreja de sucesso? A minha oração é que essa igreja seja uma igreja de sucesso. Essa igreja tem que impactar essa região. Se parar em nós, se a vida das pessoas mudam e pronto, para aqui, só muda a frequência, muda a caminhada, muda a agenda da pessoa e parou em nós, está tudo errado. Tem que chegar em nós e trazer benefícios para a região ao nosso redor. Porque Jesus, ele não se preocupou em nada com a opinião dos outros. Nada. Jesus viveu a vida dele sem se preocupar com a opinião dos outros. Então, em nome do Senhor Jesus, se liberta disso. Tem gente que entra aqui, passa um mês feliz, o outro mês triste, a gente pergunta o que é que está acontecendo. Não, é porque estão falando mal de mim. E aí? Qual o problema? Estão me criticando porque eu sou cristão. E aí, qual o problema? Vão fazer isso mesmo, vão te perseguir, vão criticar, mas Jesus é a tua luz. Hoje você tem um tesouro precioso, não importa a crítica das pessoas. Chega e você entende que ela ainda não provou desse Jesus, vai falar besteira mesmo. Mas você entende que a pessoa que prova de Jesus não tem como viver outra vida. E a crítica das pessoas não vai te abalar mais, assim como não abalou Jesus. São os fariseus, são os publicanos, são os saduceus, criticando, não estava nem aí. Jesus era chamado de comilão. Você vai ver isso nos evangelhos. E realmente Jesus gostava de comer. Jesus passou por Zaqueu: ei, desce daí que eu vou jantar lá na tua casa hoje. Jesus não diz outra coisa, se convida para jantar. Jesus gostava de comer. E ele é chamado de amigo de pecadores. Estava nem aí, vão chamar isso, me chamar de amigo de pecador, estou nem aí. Júnior, tem gente frequentando a ABC, a tua igreja, vem mesmo. Está pecado, está com doença, tá o quê? A alma doente é aqui mesmo, aqui é a UTI mesmo, é aqui que Deus age. Aqui é o lugar dos pecadores, porque o nosso Deus vai fazer, o nosso Deus transforma. Aqui não é lugar de santos, o que estão por cima, que está sobre todas as pessoas, não. Procura outro canto. Aqui é o lugar de entender que Deus vai agir no nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que Jesus viveu e é isso que nós temos que viver. Portas arreganhadas, abertas. Vem. Se não escutarem aqui, vão escutar onde? É isso que Jesus nos chama. Jesus viveu e morreu pelo outro, sem se preocupar o que iam achar, o que iam fazer com a morte dele, mas fez pela vida do outro. E Jesus era o único, você vai concordar comigo, que poderia ter julgado todo mundo. Era ou não era? Ele não pecou. Ele realmente estava acima das pessoas. Ele é o próprio Deus aqui na terra, mas não usou daquilo para julgar ninguém. Ao contrário, Jesus chega, a mulher chega e ia ser apedrejada, e ele vai e acolhe a mulher, oferece o perdão para ela. Mulher, vai. Eles não te julgaram, eu também não te julgo. Vai, continua o teu caminho, mas não peca mais. Não muda de vida. Começa um novo tempo. Jesus poderia ter estado acima dessa postura superior. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se o quê? Semelhante. Lembra? Semelhante aos homens, nem acima nem abaixo, semelhante. Eu vou na terra, Jesus veio à terra, e eu vou andar semelhante aos homens. Não vou estar com postura superior, tratando, pisando nas pessoas, e nem vou querer viver, me importar com a opinião dos outros. Eu vou viver uma vida semelhante e sadia. Meu amado, minha amada, viva essa vida. Larga de viver a vida do outro, a opinião do outro. Começa a viver pelo outro. Em nome de Jesus. Tem uma música, o mesmo espírito, né? A quarta música que a gente cantou aqui, do Thales, Quero Aprender com Jesus, diz assim: quero amar a Deus. Alguém pode puxar? Eu não me atrevo, minha voz vai ser uma negação. Cadê o Ministério do Louvor? Alguém está por aqui? Ninguém? Eu vou citar a música, certo?
quero amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse a minha dor, aprender a perdoar. É o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva para amar. É linda, né? Linda. É o que Deus espera da sua vida. Viver para amar, para cuidar de pessoas, para ser bênção na vida de pessoas, para impactar vidas. Talvez você nessa noite em junho ainda não foi convencido. Eu não quero ainda gerar o sorriso no outro, ainda não é a minha motivação. Eu tenho duas coisas para te dizer nessa noite ainda, para tentar te convencer a ter esse modelo de vida. Tem duas leis muito claras na Bíblia. Uma, a lei da semeadura e a lei da proporcionalidade. A lei da semeadura diz que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Gálatas capítulo 6, o finalzinho do versículo, verso 7. Você planta feijão, você colhe feijão. Na natureza está explícito isso. Que você planta, colhe. Planta, colhe. Não vai chegar um dia, eu plantei feijão, puxa vida, nasceu um pé de acerola. Não vai acontecer. Você planta uma coisa, vai receber aquilo. Então, em nome do Senhor Jesus, se você plantar na vida de outras pessoas, se você plantar amor na vida das pessoas, o que essa lei diz, você vai receber de volta. Amém? Alguém aqui quer amor? Quer se sentir amado? Eu quero, faço questão disso. Então está na hora de você começar a plantar isso, palavra de Deus para você. Mas se a pessoa planta solidão, ela vai colher o quê? Vai colher o quê? É a lei, palavra de Deus. Você planta, colhe. Mas se você planta tempo, investe tempo na pessoa, você vai colher o quê? Pessoas interessadas por você e tempo na sua vida, doando o seu tempo para você. Se você planta dinheiro, abre mão, talvez, sei lá, comprar uma besteira na sua vida, uma roupa nova, para fazer cesta básica para o próximo, você vai receber esse mesmo tipo de cuidado de Deus na sua vida. Segunda lei, é a primeira lei da semeadura, planta e colhe, e a lei da proporcionalidade, ou seja, a medida que você plantar é a medida que você vai colher. Se você planta um grãozinho de feijão, vai nascer uma plantinha de feijão. Se você planta vários grãos de feijão, você vai ter um monte de pezinho de feijão. Concorda? É fato, a gente vê, abre os olhos aí na natureza e vê isso. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Palavra de Deus para você. Espero que Lucas capítulo 6, verso 37, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Percebam, deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Percebem a medida? Se eu meço com muita regra, com dureza o próximo, julgando o próximo, eu vou ser tratado dessa forma. Mas se eu trato com amor, com cuidado, estendendo a mão, colocando de pé, a mesma forma eu vou ser tratado pelo Senhor. Mesma proporção. Esse versículo aqui não tem como eu ler ele e não lembrar do pipoqueiro. Sempre eu uso esse exemplo. Que ele diz que a medida que Deus vai nos dar é o quê? Calcada, sacudida e transbordante. O bom pipoqueiro faz isso. Bota pipoca, ele encalca a pipoca para caber mais, sacode, porque pode ter algum espaço ali, e bota transbordando. Você recebe o saquinho caindo pipoca. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que o nosso Deus devolve para você. Você vai começar a amar as pessoas, se importar com o próximo, e é assim que vai acontecer na sua vida. Então, se você juntar essas duas coisas, a lei da semeadura, o que eu planto, colho, e se eu planto muito, eu colho muito, isso vai revolucionar a sua vida, em todos os aspectos da sua vida. É palavra do Senhor Jesus. Quinta-feira passada a gente estava entendendo, a Bíblia é palavra de Deus. Se ela está dizendo isso, eu vou descansar, eu sei que vai se cumprir. Se você começar a ser uma pessoa generosa, olhar para o próximo, olhar para a dor do próximo, investir nele,
tempo, dinheiro, recurso, atenção, cuidado, carinho, o que quer que seja, vai voltar de medida calcada, sacudida e transbordante na sua vida. Palavra do Senhor para você. Viva isso, tenha a sua vida pelo próximo. Imagina uma coisa comigo, você viver isso já será uma revolução. Imagina essa igreja começar a viver isso. Todas as pessoas dessa igreja vivendo pelo outro, pela comunidade, pela dor do outro. O que o outro tem vivido a gente se importa. A necessidade do outro chama a nossa atenção. E a gente como igreja faz alguma coisa, dá passos, tira do bolso, entrega, paga papel de energia, é cesta básica, faz movimento, o que quer que seja. Imagina o impacto que seria nessa região. Meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus, hoje nós somos cerca de 80, 90 pessoas nessa igreja, membros dessa igreja. Imagina o que Deus faria através de nós, homens e mulheres envolvidos pela dor do próximo. Nós não podemos, nós não vamos deixar que isso aconteça, que o Evangelho chegue em nós e pare em nós. Eu tenho andado ali no pé da serra, no Alto Cassiano, e eu tenho visto uma vida miserável ali. Pessoas vivendo em barracos, em casa de taipa, uma senhora construindo a casa dela com as mãos dela, sem ter o que comer. A gente foi, gastou uma manhã lá para divulgar um sopão aqui da igreja, um monte de gente veio. O seu Luiz está aqui, esse senhor aqui de boné, veio no dia e está vindo nos visitar hoje. Se sentiu amado, veio para a igreja hoje. Meu amado, minha amada, imagina como seria essa região. Essa camisa aqui, meu amado, minha amada, é a camisa do nosso movimento social, do ministério social da nossa igreja. Ele vai se chamar, ele se chama Eu Vejo Flores em Você. Não tem como vivermos o Evangelho de Cristo e não olhar para o próximo. Está independente da dor do próximo, independente do que está acontecendo com o próximo, e eu ficar de braço cruzado. Não, estou aqui, estou recebendo da igreja, meu casamento está melhor, e parar em você. Não faz sentido. Em nome do Senhor Jesus, eu tenho um desafio para você. O Evangelho é prático. Se só te motivou hoje à noite, está tudo errado. Tem que ir para a parte prática, tem que mudar, tem que gerar essa revolução em você. Em nome do Senhor Jesus. Eu não vou conseguir sozinho, nós não vamos ter o mesmo impacto se for apenas 10 pessoas, não será o mesmo impacto se for apenas 20 pessoas, imagine 50, 60, 70 pessoas dessa igreja envolvidas com o próximo, envolvidas com esse projeto. Você vai tirar um dia da sua vida para estar aqui, num sábado, dia 25 de junho agora, está aqui e se envolver com essa pessoa. Talvez, meu amado, a gente não mude uma realidade, mas a gente talvez dê um dia diferente para essa pessoa. E quem sabe, como o seu Luiz, que veio, que voltou para cá, outras pessoas se sintam amadas e venham para cá novamente. A gente quer que as pessoas venham para cá nesse dia. Nós vamos simplesmente doar nosso tempo, talvez talento para essas pessoas. Vamos cuidar delas, vamos dar atenção, vamos fazer uma chapinha nas mulheres, eu não, as meninas aí, pintar a unha, né? Eu acho que tem gente que vai fazer limpeza de pele, já tem pessoas se colocando à disposição. Júnior, eu sei fazer isso, aquilo, vamos fazer um lanche. As crianças, a gente quer, quem sabe, conseguir o ginásio aqui, levar elas para lá para brincar, pula-pula, coisa do tipo. Mas eu não consigo isso só. Eu não consigo se não tiver pessoas que queiram viver pelo outro, que queiram viver, impactar pessoas, entender que evangelho é isso. Ir de encontro à necessidade das pessoas. Meu amado, minha amada, que essa igreja se levante dessa forma. Amém?